coisa que move o nosso coração, nos transforma, e nós precisamos sempre estarmos conectados com essa palavra, porque ela é vida, ela é transformadora e ela traz para nós aquilo que nós precisamos para o nosso dia a dia. Glória a Deus. Esse texto mostra para nós a criação e formação do homem, a imagem e semelhança. Oi? O laranja? É? Eita, vou trocar de novo. Aleluia. Sorvete de creme ou de açaí? Deu certo agora vai dar certo. Aleluia. Então nós estamos aqui para dizer que somos imagem e semelhança de Deus. Eu quero fazer uma dinâmica com você. Quero que você inspire bem forte e expire suavemente. Faça isso. Faça esse exercício. Cheira a flor e sopra a vela. É Deus. De novo. Cheira a flor e sopra a vela. É Deus. Outra vez, cheira a flor e sopra a vela. É Deus. Sabe por quê? Porque o fôlego de vida foi dado a nós pelo próprio Deus Todo-Poderoso. Cada vez que você respira, pode ter certeza que você faz isso porque Deus o formou e colocou em você este fôlego de vida. Então somos gratos a Deus por termos sido feitos à imagem e semelhança de Senhor Deus Todo-Poderoso, um Deus que está acima de todas as coisas. Nós sabemos que o homem ele foi formado à imagem e semelhança de Deus, ele foi formado do pó da terra, e o homem, após ser formado por Deus, ele estava pronto, apto para ser um vaso nas mãos de Deus. E nós vemos claramente que o Senhor, na virada do dia, está registrado isso também no livro de Gênesis, que o Senhor descia para conversar e ter contato com a sua criação todos os dias. Então é muito gratificante para nós saber que um Deus excelso, um Deus soberano, um Deus que está acima de todas as coisas, nos criou segundo a sua imagem e semelhança, de um material tão pobre, podemos dizer assim, porque a Bíblia nos diz que nós fomos formados, o homem foi formado do pó da terra. Se nós colocarmos terra e água, nós vamos obter uma massa chamada barro. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com você nessa noite de batismo. Se eu fosse dar um título para essa mensagem, o título seria: o batismo é o mergulho do barro para se tornar um vaso. De novo, o batismo é um mergulho para o barro se tornar um vaso. Por quê? Porque nós vemos que Deus formou o homem perfeito, sem trincas, sem rachaduras, e o homem é a imagem e semelhança de Deus. No entanto, nós sabemos que houve algo que trouxe uma rachadura eterna para a vida do ser humano. Isso se chama pecado. O pecado afastou o homem de Deus, fez com que ele se tornasse ímpio, e a cada dia nós vemos na Bíblia Sagrada, desde o livro de Gênesis, após a queda do homem, a degradação do gênero humano sendo alastrado em toda a face da terra, e isso perpetuou, e até hoje nós estamos vendo essa mesma criação de Deus estar totalmente longe, afastado da presença dele, por causa de ser um material ruim e cheio de rachaduras e de trincas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero que você preste bem atenção no que eu vou falar para você nessa noite, para que você entenda a mensagem que o Senhor Deus tem para a sua vida, não só para aqueles que vão descer as águas hoje, mas para todos nós que estamos aqui, porque tanto eles quanto nós que já passamos por esse grande e maravilhoso episódio na nossa vida, somos imagem e feitura do nosso Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome de Jesus. Isaías capítulo 59, versículos de números 1 e 2, mostra para nós que nós estamos afastados do nosso Deus por causa de nossos pecados e por causa de nossas iniquidades. Pastor, mas a Bíblia diz, o senhor leu aí, que está falando que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Sim,
Você, eu ainda continuamos sendo imagem e semelhança de Deus. No entanto, nós temos uma rachadura, e essa rachadura é eterna por causa do pecado que trouxe para nós separação entre nós e o nosso Deus. Olha lá o que está dizendo. Desculpe, é Isaías 59:2, é isso aí? Errei o versículo, gente. Não é esse, não. O versículo fala que nós estamos... Você vai achar ele para mim, Zelinha. Isaías, tá? É isso mesmo? Ah, muito bem. Obrigado, meu irmão. Vejam, o braço do Senhor não está encolhido, para que não possa salvar, e nem o seu ouvido tão surdo para que não possa ouvir. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, e os seus pecados escondem de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Ou seja, essa rachadura da qual eu estou falando, que foi criada, causada no homem que é a imagem e semelhança de Deus, trouxe essa separação entre nós e o nosso Deus. E nós então passamos a viver conforme o nosso entendimento, conforme a nossa vontade, conforme os nossos costumes, praticando tudo aquilo que vem na ideia. Fazemos tudo aquilo por quê? Porque nós somos, entre aspas, livres para fazer tudo aquilo que queremos. Só que nessa noite, eu estou aqui para dizer para você que essa liberdade que nós julgamos ter longe da presença do Senhor não é absolutamente nada comparado à liberdade que nós temos a partir do momento que nós vivemos novamente uma vida conforme o querer e a vontade de Deus está acima de todas as coisas. A vontade de Deus para mim e para você são coisas muito maiores do que aquilo que eu e você desejamos para a nossa própria vida, vivendo afastado da presença do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Nós não podemos de maneira alguma comparar aquilo que está preparado para nós com aquilo que eu desejo para a minha vida. Por quê? Porque mesmo eu sendo imagem e semelhança de Deus, longe do Senhor por causa do pecado, eu não sou aquilo que Deus deseja que eu seja. Eu não sei como você está. Eu não sei como é você nessa noite, mas uma coisa eu sei: sem a presença do Senhor, nós estaremos separados do nosso Deus. Essa trinca, essa rachadura, ela fez com que se esvaísse de nós toda a essência de Deus Todo-Poderoso. A Bíblia nos mostra um relato muito claro. Antes disso, eu quero que você abra também sua Bíblia, Romanos capítulo 3, versículo 23, para deixar bem claro para nós, para que não haja dúvidas nenhuma a respeito disso. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, quando nós, mesmo sendo imagem e semelhança de Deus, recebemos essa rachadura nesse vaso que era para ser moldado, feito para ser uma bênção na mão de Deus e ser cheio daquilo que Deus tem para derramar sobre nós. Oh, glória! Não vou mudar de novo, uma vez vamos ajeitar. Aleluia. Então, quando nós não enxergamos ou não atentamos para essa questão, nós corremos um risco muito sério. Eu estou aqui para dizer para você que mesmo sendo imagem e semelhança de Deus, mesmo tendo em você esse ar que você respira, que é Deus, nós precisamos urgentemente resgatar aquilo que o pecado roubou de nós. Isso vale para todos nós que estamos aqui nessa noite. É algo muito sério e muito importante e que eu quero trazer para você, porque hoje em dia não estamos mais ouvindo falar sobre isso. Tudo o que nós ouvimos hoje é: Jesus é bom, Deus é amor, e as coisas assim ficam como nós pensamos que deveria estar. Mas eu tenho mais para dizer para você. O que Deus tem preparado para nós é algo grandioso, e nós precisamos resgatar aquilo que nós perdemos por essa rachadura que foi construída em nós por causa do pecado. O homem formado por Deus, a sua imagem e semelhança, tem essa rachadura eterna, e somente o Senhor Jesus é quem pode transformar essa rachadura. Por quê? Porque todos nós temos o Espírito de Deus. Eu já ministrei uma mensagem aqui dizendo que todo rio corre para o mar.
Porque nós temos a imagem e semelhança de Deus, nós somos a imagem e semelhança de Deus, e temos em nós o sopro do Senhor, e nós passamos a ser alma vivente. Então nós temos uma gana, um grande interesse em buscar coisas espirituais. Só que muitas vezes nós não conseguimos acertar o lado certo de fazermos essa procura. E nós então, por causa dessa lacuna, dessa rachadura, desse trinco que existiu nesta formação de Deus, nós acabamos perdendo aquilo que nós precisamos ter todos os dias. Eu quero meditar com você num outro texto da palavra de Deus, em Ezequiel, capítulo de número 37. O texto é do capítulo 1 ao versículo 8, mas eu quero ler com vocês um versículo específico. Eu acho que é o versículo de número 7. Por favor, encontre ele lá. Muito bem. E eu profetizei conforme a ordem recebida, e enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne e depois de pele, mas não havia neles espírito. Escute o que eu vou dizer para você nessa noite. O homem que vive sem a presença de Deus, ele não passa de um monte de ossos com carne, tendões e pele andando sobre a face da terra. Se ele perdeu a essência de Deus, se nós perdemos a essência principal que nós recebemos da parte de Deus, nós seremos como este vale de ossos secos que foi profetizado, escrito na Bíblia, no livro de Ezequiel. É tudo perfeito, o corpo existe, ele funciona, ele anda, só que ele não tem aquilo que é primordial. O Espírito. O homem só passou a ser alma vivente após o sopro de Deus nas suas narinas, ou seja, após Deus transferir para dentro de nós a sua presença, a essência do seu ser, então nós assim passamos a ser alma vivente. Nós não podemos de maneira alguma permanecer com essa trincadura, com esta rachadura que nós recebemos por causa do pecado, porque senão nós seremos apenas um vale de ossos secos. Quantos de nós estamos andando na face da terra como se não houvesse o dia de amanhã? Como se não importasse que nós nascemos e fomos formados para sermos eternos. Deus tem um plano de salvação para todos nós. E neste plano de salvação que o Senhor tem para mim e para você, engloba muitas outras coisas. Porque se não fosse assim, o Senhor Jesus não diria para nós que nós temos que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas seriam acrescentadas. Ou seja, Deus tem muita coisa para nós na eternidade e tem coisas grandiosas para nós aqui enquanto nós vivemos, se nós verdadeiramente recebemos de volta a essência que nós perdemos por causa dos nossos pecados e por causa de nossas iniquidades. Mas pastor, faz tempo que eu sou crente. Faz tempo que eu fui batizado, eu estou na igreja, eu sou contribuinte, eu vivo fazendo as minhas orações, eu leio a palavra de Deus, mas se você não buscar de fato a essência do Senhor para a sua vida e se importar com isso, nós ainda assim vamos continuar sendo como esse vale de ossos secos. Funciona, pensa, age, mas falta algo que é primordial, que é o Espírito de Deus, que é a presença de Deus. Nós não podemos viver sem a presença de Deus nas nossas vidas de maneira alguma. Nós não podemos ficar sem isso. Por quê? Porque Deus nos criou para um propósito específico na face dessa terra. Eu e você temos algo que os anjos quiseram, mas Deus não permitiu. Foi entregue a nós a responsabilidade de mostrar a grandiosidade de Deus através da minha vida e através da sua vida. Só que tem uma coisa: tudo aquilo que Deus deseja depositar dentro de nós,
acaba se esvaindo por causa da trinca que nós ainda temos. Tudo aquilo que Deus coloca dentro desse vaso que Ele mesmo formou do pó da terra, acaba indo embora. Dia após dia nós perdemos um pouco disso. Passa o tempo e nós perdemos um pouco disso. Por quê? Porque todos pecamos, destituídos estamos da glória de Deus, urgentemente. Mas pastor, nós já somos crentes. Não importa, nós precisamos entender uma coisa. Eu e você, apesar de sermos imagem e semelhança de Deus Todo-Poderoso, se nós não fecharmos as brechas que existem neste vaso, tudo que Deus deposita em nós vai embora. Quem já viu filtro rachado aqui? Quem já teve filtro de barro rachado? Você coloca a água e a água vai embora. Você vai procurar água, não tem água, porque a água já foi embora. Nessa noite eu estou aqui para dizer para você que ainda existe conserto para este vaso rachado. E Jesus Cristo está aqui para trazer a cura para isso e devolver a você aquilo que nós perdemos por causa do pecado. Aleluia. Isaías capítulo 64, versículo de número 6. Vamos ler. Vamos de Bíblia. Isaías capítulo 64, versículo de número 6. Somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo de imundícia. Murchamos como folhas, e como o vento as nossas iniquidades nos levam para longe. O fato de eu ser crente não me impede de afastar de Deus, porque o pecado de perto nos rodeia. E nós temos uma guerra, uma briga, uma luta constante dentro de nós, da carne com o Espírito. E aqui está dizendo para nós que tudo aquilo que Deus deu ao homem, derramando sobre ele o seu Espírito, dando a ele o sopro de vida, e o homem perdeu isso, tempo após tempo, o homem tenta de todas as formas resgatar isso. Nós estamos vendo que muitas pessoas estão dando tiro para todo lado. Estão buscando todas as formas possíveis e imagináveis para buscar, porque ele tem sede de completar a sua vida. E essa sede faz com que ele busque coisas mirabolantes. E aqui o profeta Isaías diz para nós que qualquer ato de justiça nosso é considerado como trapo de imundícia. Porque nós somos como a erva, ou como o vento que vai embora. E isso nos afasta cada vez mais de Deus. Por quê? Porque nós somos iníquos. Nós temos essa trinca ainda dentro de nós. Lembra do texto inicial, ou melhor, do tema da mensagem? O batismo é o mergulho para que o barro esteja pronto para se tornar um vaso nas mãos de Deus. Eu estou aqui como profeta de Deus para alertar a sua vida, que já passou pelas águas batismais, que você não pode viver como estava vivendo anteriormente, porque se você continuar vivendo como anteriormente, você ainda não deu o mergulho certo para ser um vaso nas mãos de Deus. Aleluia. Aleluia. Jesus Cristo, ele nos deu o exemplo. Toda a religiosidade que o homem aplica para buscar a Deus não é suficiente para que ele absorva novamente a essência de Deus. Leia, por favor, Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo de número 1 a 5. João, capítulo 3, versículo de 1 a 5. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio ter com Jesus à noite e disse: Mestre,
Sabemos que ensinas da parte de Deus, porque ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Esta é a fala de um religioso, mestre e príncipe em Israel. Olha só, em resposta, Jesus declarou: eu digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer de novo, ou melhor, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que ele não pode entrar a segunda vez no ventre da sua mãe e nascer. Respondeu Jesus, isso mesmo, respondeu Jesus: diga a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito, porque o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Agora o último: e não se surpreenda pelo fato de eu ter dito é necessário que você nasça de novo, porque, só até aí, não vamos prolongar mais não. Muito bem. Mostra para nós que toda religiosidade daquele homem buscar aquilo que estava perdido. Por que eu estou falando sobre isso? Porque eu tenho certeza, irmãos, que todo mundo pensa estar buscando a Deus do seu jeito. Todo mundo procura estar próximo de Deus do jeito que ele acha que tem que ser. Todo mundo está buscando isso, por quê? Porque nós temos essa necessidade, porque fomos criados à sua imagem e semelhança, temos em nós o seu Espírito, e isso faz com que nós clamemos todos os dias pela sua presença. Então tentamos praticar atos de justiça com a nossa própria mão, tentamos agir ao nosso próprio prazer, à nossa própria vontade, e acabamos esquecendo que existe um plano feito e perfeito para que todos nós possamos viver aquilo que Deus tem para nós. E isso não é religião. A religião ou a religiosidade, por mais que nós tentemos, ela não terá a capacidade de devolver a nós aquilo que foi embora por causa da rachadura que nós recebemos por causa do pecado. Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo de número 29. Jesus muda essa história. É o único que pode mudar essa história. É o único que pode transformar isso. E daqui a pouco nós vamos entender a respeito do vaso. Muito bem. Capítulo 1, versículo 29 de João. No dia seguinte, João viu aproximando-se e disse... No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Acho que você não entendeu. Aleluia. Toda a minha justiça é como trapo de imundícia. Tudo aquilo que eu tento pela religiosidade praticar, não vai conceder a mim aquilo que eu preciso, porque ainda continuamos com essa trinca. E tudo que recebemos de Deus vai-se embora rapidamente. Quantos de nós temos substituído o que Deus tem dado por prazeres momentâneos? Quantos de nós temos substituído tudo aquilo que Deus deu para nós por causa da nossa própria vontade? Nós não nos sujeitamos a Deus. Nós nos achamos superiores. Nós nos achamos melhores do que os outros. Principalmente se estivermos aqui dentro da casa do Senhor e não tendo olhar de misericórdia para aqueles que ainda não conseguiram entender que Jesus Cristo é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu quero convidar você para uma responsabilidade. Irmãos, isso é beabá de crente. É mamão com açúcar para nós entendermos isso. Não adianta nós tentarmos fazer alguma coisa, mudar alguma coisa por nossa própria vontade, porque nós vamos ficar como que ossos secos. Nós precisamos entender que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e Ele nos dá o exemplo do que nós precisamos fazer para se transformar novamente num vaso ou num barro pronto para ser feito um vaso novo na presença de Deus. Mateus capítulo de número 3. É isso mesmo. Mateus capítulo de número 3. Verso 13. Mateus 3, 13.
Aleluia. Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para quê? Para quê? Muito bem, daqui a pouco nós vamos ler os outros versículos. Por que Jesus necessitava de um batismo, visto que nós entendemos que o batismo mostra que nós nos arrependemos dos nossos pecados, confessamos Ele como nosso Senhor e Salvador, passamos pelas águas batismais e passamos a ser nova criatura para que haja remissão dos nossos pecados. É uma velha criatura que entra na água, uma nova criatura que sai da água. E Jesus era sem pecado. Jesus não tinha trincas, Jesus não tinha rachaduras, Jesus não tinha quebradura nenhuma, ele era perfeito, mas ele então veio da Galileia e foi ao Jordão para ser batizado por João. O versículo seguinte, por favor. Porém, João tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e é você que vem a mim? Próximo. Respondeu Jesus: deixe assim, por enquanto, convém que assim seja, façamos cumprir toda a justiça. Então João concordou. Aleluias. Nós sabemos que Jesus Cristo estava à destra de Deus Todo-Poderoso, tendo toda a glória. Ele era, é e sempre será o Filho amado de Deus. Se você continuar a ler esse texto, você vai ver que quando Jesus sai da água, o próprio Deus se manifesta dizendo: este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Só que Jesus Cristo, ele se despiu de toda a sua glória para trazer para você, não um remendo para tampar uma rachadura. Escute, Jesus não conserta vaso. Jesus, ele não reforma vaso. Jesus, ele faz de novo. Aleluia. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Para mim, que já passei pelas águas, que já fui batizado, eu preciso entender que sem Jesus, eu não vou jamais conseguir tampar a trinca que existe nesse vaso. Fique de pé, por favor. Quero ler com você mais um texto. E nós vamos encerrar essa mensagem. Você não vai se batizar nessa noite. Nós temos 8 candidatos. Talvez você já tenha se batizado. Ou talvez não. Talvez tenha. Tenho certeza que tem pessoas aqui que ainda não passaram pelas águas do batismo. Mas nós precisamos desse batismo. Nós precisamos desse mergulho. Nós precisamos dessas águas. Nós precisamos buscar aquilo que foi perdido por causa do pecado. Jeremias, capítulo de número 18, versículo 1 até o versículo de número 4. Antes de lermos o texto, preste atenção aqui em mim. Todo vaso, quando ele está sendo construído pelo oleiro, o barro é colocado em cima de uma roda. O oleiro tem nas suas mãos, ou tem do lado da roca onde ele está trabalhando, água. Ele então começa a moldar e a formar o vaso segundo o seu entendimento, segundo a sua vontade. Forma e, se tiver um pouquinho de impureza na matéria, o vaso não fica bom. Ele molha as mãos na água, coloca novamente em cima do barro que está já quase se formando e continua o trabalho para construir aquele vaso. Só que tem um certo momento que aquilo não está funcionando bem. Por quê? Porque pouca água. Diante de tudo isso que eu falei para você,
Diante de tudo que nós tentamos fazer como nossa justiça, e reconhecemos que tudo isso é como trapo de imundícia, tudo isso não passa de um trabalhar de Deus na nossa vida, tentando fazer que nós sejamos novamente aquele vaso que Ele criou lá no Jardim do Éden, pronto para receber tudo aquilo que Ele tem para dar para nós. E nós acabamos com as nossas impurezas, trincando esse vaso. Só que tem uma coisa. O oleiro não desiste desse material. Deus não desiste de você. Você pode ser quebrado quantas vezes for. A mão do oleiro continua sobre o barro para fazer deste barro um vaso poderoso nas suas mãos, para que ele deposite em você a essência dele que você perdeu. Vamos para o texto? Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Jeremias, vai à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. E então fui à casa do oleiro e ouvi, trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, mudando outro vaso, de acordo com a sua vontade. Escute. Quando o barro não está bom, não está apto, não está pronto para se tornar um vaso, quando a água que é lançada sobre ele, nas mãos do oleiro, não for suficiente, tem um propósito, um projeto, um serviço, um processo. Antigamente fazia-se da seguinte forma: pegava o barro, levava de volta para o rio, jogava o barro dentro das águas e pisava. Pisava, pisava, pisava e pisava. Pegava de novo o barro, lançava o barro sobre a rocha. Jesus Cristo é a nossa rocha, aleluia, glória a Deus. O barro que grudava na rocha voltava para a roda. O vaso que não grudasse na rocha voltava para o rio. E era pisado, pisado, pisado. E era de novo lançado outra porção na rocha. Nenhum tipo de barro é desprezado pelo oleiro, aleluia, porque eu e você fomos criados à imagem e semelhança dele, mesmo que eu, com todas as minhas falsas justiças, me afaste de Deus por causa das minhas iniquidades, o Senhor está com as mãos estendidas para salvar e com os ouvidos atentos para ouvir a sua voz e o seu clamor. A única coisa que é necessária para que o vaso seja um barro, para que o barro seja um vaso novamente, é se fixar na rocha. Jesus Cristo é a nossa rocha. Ele é a rocha onde nós devemos estar seguros. E Ele não tira a trinca do barro. Ele volta o barro para a roda. E começa de novo a feitura, aleluia. Amados, se você não entendeu isso ainda, entenda isso hoje. Quando nós passamos pelas águas do tanque batismal, quando nós nos batizamos, é o mergulho do barro
para se transformar um vaso nas mãos de Deus. O que é que você está esperando ainda? O que mais falta para você compreender isso? Jesus é a rocha, grude nela, se escore, se encoste, abrace, grude na rocha que é Jesus Cristo e deixa o oleiro construir o vaso segundo o seu querer e a sua vontade. Pastor, eu já sou um vaso. Eita! O vaso feito, pronto, ele não racha, gente. Ele não trinca. Ele está pronto para receber aquilo que Deus tem para ele. Se você ainda está perdendo o que Deus te deu, se você ainda está substituindo aquilo que Deus te deu, ainda existe trincas. Joga fora o vaso trincado? Esquece ele? Porque não serve para mais nada? Não. Para Deus, o vaso trincado não passa de um monte de barro para ser feito um vaso de honra. Aleluia. Jesus Cristo está aqui nessa noite para transformar este barro em um vaso de honra. Deseje isso. Observe o trabalho do oleiro, a feitura, a criação do vaso. É Deus modelando, moldando, criando, formando, preparando, transformando para que eu seja verdadeiramente imagem e semelhança de Deus nessa terra. Ele não desistiu de você. Se você está aqui nessa noite, eu quero que você entenda, não importa o que você fez, não importa o que aconteceu na sua vida, não importa o tamanho da rachadura que existe, para Deus você sempre será um barro moldável. Aleluia. Enquanto você estiver trincado, o processo não vai parar. Você vai voltar para a água. Sabe o que o oleiro faz? Pisa e amassa, e amassa. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo para você nessa noite. O sofrimento nosso vai ter fim quando um barro estiver pronto para ser moldado segundo a vontade daquele que nos formou, a sua imagem e semelhança. Para isso ele deu Jesus. Para isso Jesus falou: eu vou para o Pai. Vou preparar para vocês lugar. Vaso trincado para todo lado, vaso quebrado, vaso torto, vaso manco. Jesus olha e fala: eu vou. E vou levar tudo que é tipo de vaso para mim, porque esses vasos serão transformados. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Se lance nas mãos do oleiro. Que o mergulho nesta água, que já aconteceu, ou que vai acontecer, seja o último, para que você se torne um barro moldável nas mãos do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Talvez você esteja dizendo: estou sendo amassado demais. Apague a luz para mim, por favor. Nós já vamos terminar.